Olá! Hoje eu fiz aqui um exercício para te mostrar quanto é importante você investir pensando no longo prazo. Claro que quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, a gente tem que ter uma reserva de emergência, a gente deveria pensar também nos projetos individualmente, por exemplo, se eu tenho uma viagem que eu quero fazer, eu tenho que ter uma reserva pensada já para essa viagem, para o prazo dessa viagem. Se eu tenho, por exemplo, a educação dos meus filhos, se eu tenho que pagar uma faculdade, enfim, seja qual for o seu plano, quais são as suas realidades, aquelas necessidades que você vai ter, a gente tem que fazer um planejamento prévio para isso. Mas depois é importantíssimo você fazer sua reserva de longo prazo, porque é ela que tem um poder multiplicador no seu capital, é ela que tem um rendimento acima da média. E hoje eu fiz um exercício mostrando quem investiu em diversas classes de ativos em 2017 até o final de 2021, qual foi o retorno que esse investidor teve. E depois eu comparo isso com os anos de 2016, 2018, 2017, 2019, 2020. Isso mostra claramente quanto é importante a gente investir pensando no longo prazo. Veja agora o estudo que eu fiz. Bom, vamos lá. Eu fiz um exercício mostrando as diferentes classes de ativos, um investimento feito em 2017 até o final de 2021. Então, como referência, a gente tem o IPCA, que é a linha azul, mais escura, o CDI, quanto teria rendido no período de 2017 até 2021, essa barra laranja. Nós temos a barra cinza, que seria a poupança. O amarelo é o Ibovespa, a azul mais clara é o Small Caps e o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Então, nesse comparativo, nesse gráfico, a gente consegue ver o seguinte: de 2017 até 2021, o IPCA o IPCA subiu 28,15%. Se a gente tivesse investido em CDI, teria tido uma remuneração de 32,96%, ou seja, teria ganho do IPCA em 4% de rentabilidade real aproximada. A poupança nova teria rendido apenas 21,69%, ou seja, abaixo da inflação. Entretanto, os índices de renda variável eles tiveram melhor desempenho. O Ibovespa, nesse período, rendeu 76%, ou seja, muito acima dos 28% da inflação. O Small Caps mais do que dobrou, rendeu 108% no período. E o IFIX rendeu 50% no período. É claro que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas aqui a gente já percebe a importância do investimento em renda variável para o longo prazo. A gente consegue ter ganhos muito superiores aos índices de inflação, CDI e mesmo a poupança. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas isso foi em 2017 até 2021. Como que foi em 2018 até 2021? Mesma coisa, como o prazo é mais longo, ainda assim a gente tem um desempenho muito melhor do Ibovespa, que rendeu de 2018 até 2021, ele rendeu 51%, o Small Caps rendeu 39% e o IFIX rendeu 25,98%, 26%, enquanto que o IPCA foi de 24,5% aproximado, ou seja, a inflação foi de 24%, o CDI rendeu menos do que a inflação e a poupança nova muito menos ainda. Então, se você estava investido de 2018 até 2021 no CDI, você perdeu para a inflação, né? Então essa é a importância de você entender o ganho que você tem aplicando em renda variável, sempre para prazos mais longos. A gente tem no momento agora, esse exercício eu fiz aqui também para 2019 até 2021, onde novamente o Small Caps é a posição mais importante, mais vencedora, depois vem o Ibovespa e o IFIX, juntamente com o IPCA, com a inflação do período de 2019 até 2021. De 2020 até 2021, nos últimos 2 anos, né, a gente teve um desempenho pior do índice Bovespa, do Small Caps
e do IFIX, o que demonstra que no curto prazo a gente pode em alguns momentos ter a renda variável pior do que a renda fixa e do que o IPCA. Então, no curto prazo, a gente sempre tem esse risco muito maior de estar em um ano ruim da renda variável, né? É o que aconteceu nos últimos 2 anos. Entretanto, quando a gente estende o prazo, geralmente nos prazos mais longos, a gente fica muito mais evidente ainda a vantagem de se investir para o longo prazo. Então, só para resumir agora em valores, né? 2017, quem investiu em 2017 até 2021, atrelado ao IPCA, e investiu R$100.000, ele teria, depois de 5 anos, 128.150, como está aqui no gráfico. Quem investiu em CDI teria os mesmos R$100.000 transformados em 132.960. Quem investiu na poupança teria perdido para a inflação e para o CDI e teria 121.690. Por fim, quem investiu em Ibovespa, né, no índice Ibov, ele teria 176.560. Quem investiu no Small Caps, no Small 11, por exemplo, teria 207.889,91. Ou seja, teria dobrado o capital, mais do que dobrado o capital. E quem investiu no IFIX, no índice de fundo imobiliário, teria 150.413,47 nesse período de 5 anos. E nessa tabela você consegue ver todos os valores em reais dos rendimentos que teria tido ao longo dos anos. Perceba também que nos últimos 2 anos, de 2020 até 2021 e 2021 inteiro, quem investiu em Ibovespa, Small Caps e IFIX perdeu em relação aos demais investimentos e está com saldo negativo. Mas, de novo, isso é resultado do curto prazo. No longo prazo, a tendência é a gente ver desempenhos como a gente viu de 2017 até 2021. Portanto, esse estudo aqui demonstra para você a importância que é a gente investir na renda variável pensando no longo prazo. Ela tem um efeito de multiplicação muito grande e ela pode realmente fazer diferença nos seus investimentos. Mas, de novo, ela é uma aplicação que tem maior oscilação, tem períodos de baixa e por isso o prazo é muito importante, porque quanto maior for esse prazo, melhor vai ser o desempenho dos seus ativos. E perceba, nesse exemplo eu só coloquei o índice, ou seja, você poderia comprar o BOVA11 ou o Small 11 e você teria tido nos últimos 5 anos, de 2017 até 2021, um desempenho acima da inflação e acima do CDI, né? Isso por si só demonstra para você que, na média, as ações ao longo prazo elas ganham valor. E claro, tem momentos de oscilação, tem momentos de baixa. E são nos momentos de baixa as grandes oportunidades da gente se posicionar. E nós estamos vivenciando nesse momento, em 2022, essa situação. Nós temos a renda fixa parecendo muito atrativa, e ela até é muito atrativa comparada com a renda fixa que nós tínhamos há 1 ano, 2 anos atrás, mas ela é importante para você manter a sua reserva de emergência. Para longo prazo, se você busca multiplicar seu capital, não vai ser a renda fixa que vai te dar uma multiplicação efetiva do seu capital. A renda fixa ela vai preservar o valor do seu dinheiro e ela pode até te dar uma remuneração acima da inflação. Mas efeito multiplicador a gente só consegue em produtos ou em ativos que geram valor a longo prazo, né? E as empresas elas crescem, elas aumentam sua produtividade, elas aumentam seu tamanho e seu valor. Consequentemente, os índices tendem, não numa forma linear, mas eles tendem a acompanhar esse desenvolvimento. Por isso a importância da renda variável. Ela é mais difícil, mas ela traz também muitas vantagens. Ela oscila muito mais, por isso chama-se renda variável, né? Porque ela varia. E a gente não pode, quando a gente está em renda variável, pensar de uma forma linear. Por quê? Tem momentos muito ruins e momentos de altíssima volatilidade e depois momentos de alta muito intensa. Então, não dá para olhar no mês a mês. É um investimento que você tem que fazer pensando realmente a longo prazo, para um horizonte de 3, 5, 10 anos. Aí você vai ver a magia da renda variável atuando ao seu favor, fazendo a diferença no seu capital.